não uma realidade que eu estivesse sentindo ou pondo em prática. Acabei passando 4 dias na floresta sem falar com nenhum outro ser humano. Não tinha nenhum plano ou agenda. Tudo o que fiz foi abrir a Bíblia. Não acho que tenha sido coincidência de fato. O primeiro dia, abrir em Jeremias 1. Depois de fazer a leitura, meditei a respeito daquela passagem das Escrituras pelos 4 dias seguintes. Ela falava do conhecimento profundo que Deus tem de mim. Eu sempre reconhecer a soberania completa do Senhor sobre minha vida, mas os versículos 4 a 5 levaram esse conceito a um nível mais elevado. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Em outras palavras, Deus me conhecia antes mesmo de me haver criado. Por favor, não passe superficialmente sobre essa verdade, só porque já teve oportunidade de ouvi-la antes. Reserve um tempo para pensar mesmo sobre ela. Vou repetir. Deus conhecia você antes de eu e você existirmos. Quando assimilei esse conceito pela primeira vez, todos os meus outros relacionamentos pareciam banais em termos de comparação. Deus está comigo desde o começo, na verdade, desde antes do começo. Meu raciocínio seguinte, sozinho na floresta, foi o seguinte: Deus determinou o que Jeremias seria antes mesmo de o profeta nascer. Cheguei a questionar se aquilo também valia para mim. Talvez as coisas que eu estava lendo se aplicassem apenas à vida de Jeremias. Mas foi então que eu lembrei de Efésios 2:10, que nos diz que fomos criados para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Esse versículo foi escrito para mim e para todos quanto foram salvos pela graça por meio da fé. Minha existência não é um acaso nem um acidente. Deus sabia quem estava criando e me gerou para um trabalho específico. As palavras seguintes de Deus, dirigidas a Jeremias, me deram a certeza de que eu precisava para não ter medo de errar. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e me disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Jeremias 1, 6, 10. Quando Jeremias verbaliza sua hesitação e seu medo, Deus, o Deus das galáxias, o alcança e toca a boca do profeta. Trata-se de um gesto de carinho e afeição, algo que um pai ou uma mãe faria com amor. Graças a essa ilustração, percebi que não tenho de me preocupar em não cumprir as expectativas do Senhor. Ele garantirá o meu sucesso de acordo com o plano que Ele tem para mim, e não com os meus. Esse é o Deus a quem servimos, o Deus que nos conhecia antes de nos criar, o Deus que promete permanecer conosco e nos resgatar, o Deus que nos ama e deseja que retribuamos com o mesmo amor. Sendo assim, por que será que quando ofendemos a Deus e nos revelamos incapazes de amar e ser amados, Ele insiste em nos amar? Durante a minha infância, fazer alguma coisa errada era garantia de castigo, e não de amor. Admitamos, isto ou não, cada um de nós já ofendeu o Senhor em algum momento da vida. Jesus afirmou isso quando disse: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Lucas 18:19. Porque Deus continua nos amando apesar do que somos?
Não tenho uma resposta para essa pergunta, mas sei que, se a misericórdia de Deus não existisse, não haveria esperança. Não importa quão bons tentássemos ser, seríamos castigados por causa de nossos pecados. Muita gente olha para a própria vida e pesa seus pecados comparando-os com os feitos positivos. Mas Isaías 64:6 afirma: todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Nossas obras nunca serão suficientes para limpar nossos pecados. A interpretação literal de trapo imundo nesse versículo é pano menstrual. Pense em absorventes femininos usados. E se você achar a ideia nojenta, significa que Isaías chegou onde queria. É difícil imaginar alguma coisa mais nojenta da qual pudéssemos nos gabar ou mostrar para todo mundo. Contudo, em comparação com a santidade perfeita de Deus, é com isso que nossas boas obras se parecem. A misericórdia divina é um dom gratuito, embora tenha um custo. Ela não pode ser conquistada. Nossos atos de justiça, assim como panos de menstruação, certamente são incapazes de nos ajudar a merecer essa misericórdia. O salário do pecado sempre será a morte, mas por conta da misericórdia de Deus, esse pecado é pago por meio da morte de Jesus Cristo, em vez da minha ou da sua morte. Uma estranha herança. O próprio fato de sermos amados por um Deus santo, eterno, onisciente, todo-poderoso, misericordioso e justo é, para dizer no mínimo, extraordinário. A parte mais inusitada é que Jesus não precisa nos amar. Seu ser é completamente perfeito, distinto da humanidade. Ele não precisa de mim ou de você. Ainda assim, Jesus nos quer. Ele nos escolhe e até nos considera sua herança. Efésios 1:18. O maior conhecimento que podemos adquirir é saber que somos o tesouro de Deus. Trata-se de algo impressionante e que vai além de qualquer descrição. O Santo Criador vê você como sua gloriosa herança. A ironia é que, quando Deus nos quer, mesmo não precisando de nós, precisamos desesperadamente de Deus, mas a maior parte do tempo não o queremos de fato. Ele nos valoriza e antecipa nossa partida na terra para que estejamos com Ele, ao passo que nós, com indiferença, nos perguntamos o que devemos fazer para ele ficar satisfeito e deixar de nos incomodar. Tenho escolha? Há algum tempo, quando eu falava com alguns universitários, surgiu uma interessante questão sobre o contraste entre a nossa indiferença em relação a Deus e o grande desejo divino por nós. Um aluno perguntou: por que um Deus amoroso me obriga a amá-lo? Parecia uma pergunta bem esquisita. Quando eu pedi ao universitário que esclarecesse o que queria dizer na sua resposta foi: Deus me ameaça com o inferno e castigo se eu não iniciar um relacionamento com Ele. A resposta mais fácil a essa declaração é que Deus não nos obriga a amá-lo. Trata-se de uma escolha nossa. Mas havia uma questão mais profunda no ar, e eu não tinha certeza de como responder naquele momento. Agora que já tive tempo de pensar a respeito, eu diria àquele estudante que, se Deus é mesmo o maior bem da terra, será que nos amaria de fato se não nos conduzisse ao que há de melhor para nós, mesmo que fosse Ele mesmo o melhor? Essa atração, essa sedução, essa indução, esse chamado, ou mesmo essa suposta ameaça, não seriam todas essas coisas demonstrações do seu amor? Será que se ele não fizesse tudo isso, não o acusaríamos de, no fim das contas, ter amor por nós? Se alguém perguntasse a você qual é o maior bem da Terra, qual seria a sua resposta? Pegar uma onda sensacional no surf? Segurança financeira? Saúde perfeita? Amizades relevantes e confiáveis? Intimidade com seu cônjuge? Sentir-se bem no lugar em que vive? O maior bem da terra é Deus, e ponto final. O objetivo de Deus na nossa vida é Ele mesmo.
A boa notícia, a melhor notícia do mundo, na verdade, é que você pode ter esse Deus. Acredita que ele constitui a maior experiência que se pode ter nesse mundo? Acredita que as boas novas não se limitam ao perdão de nossos pecados, a garantia de que você não vai para o inferno ou a promessa de vida no céu? As melhores coisas da vida são dádivas concedidas por aquele que nos ama sem cessar. Mas aqui está uma pergunta importante que devemos nos fazer. Será que amamos mesmo o Senhor ou apenas as coisas que Ele nos dá? Imagine que coisa terrível seria ouvir de um filho: eu não amo você de verdade nem quero seu amor. Não dispenso minha mesada, faça favor. No sentido inverso, que lindo presente é quando uma pessoa que amamos nos olha nos olhos e diz: eu amo você, não a sua beleza, o seu dinheiro, a sua família ou o seu carro, só você. E aí, pode dizer isso a Deus? Nosso amor por Ele é sempre resultado de um amor por nós. Você ama esse Deus que é tudo, ou ama tudo que Ele tem e te concede? Sabe e acredita de fato que Deus ama você de maneira individual, pessoal e íntima? Consegue vê-lo e conhecê-lo como Abba, o Pai?